E esse é o devocional Vida com Propósito. Como eu sempre falo, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Hoje nós vamos falar sobre a história de Gideão e nós vamos usar o tema Comece com aquilo que você tem. Sabe por quê? O Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Nós vamos falar sobre a história de Gideão. Então eu quero me apresentar rápido. Meu nome é Júnior Pimentel. Então eu sempre te convido aqui, se inscreve no canal, deixa teu comentário, deixa o like, envia para o máximo de pessoas que você conhece, para que você possa compartilhar essa palavra. Nós vamos abordar hoje o que? A história de Gideão. Nós vamos ver 3 pontos de forma aqui objetiva, clara e rápida. Nós olhamos a história de Gideão, está em Juízes capítulo de número 6. Depois eu te convido a que você possa ler o capítulo todo. O que acontece? No livro de Juízes sempre tem um ciclo. Se você ler o livro todo, você vai ver sempre um ciclo. O povo está buscando a Deus, o povo prospera, o povo está abençoado, depois o povo abandona o Senhor, o povo entra em um momento de uma espécie de escravidão, e depois o que acontece? Entra numa espécie de miséria, ele clama a Deus e Deus vai lá e restaura. Quando a gente olha para a história de Gideão, do povo de Israel, eles estavam ali, tinham abandonado o Senhor, estavam servindo a outros deuses. Então o que aconteceu? Eles estavam servindo a outros deuses, então o que aconteceu? O povo estava entrando numa miséria, porque os midianitas vinham e levavam tudo do povo de Israel, levava a plantação, levava os animais, e eles estavam entrando numa extrema pobreza ali naquele lugar. Quando tivemos em Juízes, capítulo 6, versículo 6, diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então nós vemos aqui o povo entrando numa miséria, porque os medianitas pegavam e levavam tudo. Então eles começaram a entrar num ciclo de miséria, só que eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram, Deus ouve. Então Deus envia um profeta ali para falar com o povo de Israel. Depois o anjo do Senhor vai até ali para falar com Gideão, porque Gideão estava diferente, ele não aceitou aquele momento. O povo estava em crise, eles plantavam, eles cuidavam, chegava na época da colheita, os medianitas vinham e levavam tudo. Então Gideão não aceitou aquela situação, ele estava o quê? Ele estava malhando trigo no lagar. Deixa eu falar para você, no momento da crise, no momento do problema, no momento da dificuldade, não aceite essa situação. Você pode, mas Gideão não aceitou aquela situação. Então o anjo do Senhor chegou lá com ele e disse a seguinte frase, olha só o que diz em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então a primeira coisa, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é na tua vida, o Senhor é na tua família, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca vira as costas para nós, Ele sempre está atento a toda a situação. Então o que aconteceu? O povo estava ali vivendo naquela pobreza, mas Gideão tomou uma atitude diferente. E a primeira coisa, comece com aquilo que tem. Gideão só tinha aquela estrutura, só tinha aquela situação, ele não aceitou a empobrecer mais, a viver na miséria. Então quando eu e você quer começar um grande projeto, às vezes a gente fica pensando, querendo ter uma estrutura, querendo ter várias coisas, ou esperar que aconteça, ou ter o recurso. Não, comece com aquilo que você tem, só com aquilo que você tem na sua mão. O principal é a sua capacidade, aquilo que você tem, suas habilidades, seus dons. E o principal e fundamental que eu digo aqui é o relacionamento com Deus, porque as coisas sucediam pelo povo de Israel porque eles abandonavam o Senhor e o serviam outros deuses. Então o relacionamento com Deus é algo importante, é algo fundamental na nossa vida, que você possa cada dia estar com o seu relacionamento, a sua comunhão diária com Deus sempre. Segunda coisa que nós observamos aqui, primeiro hoje falou, o Senhor é contigo. Primeira coisa. E o que eu falo para você? Gideão começou com aquilo que ele tem. Segundo, olha o que ele diz mais, no capítulo 6, versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me o sinal, rogo-te, para ver se é tu que fala comigo. Então o que eu vejo aqui, o que eu aprendo aqui? Ele disse: ei, vai nessa tua força, Gideão. Mas qual era a força de Gideão? Era uma força humana? Quando a gente presta atenção no texto anterior, ele diz assim: eu sou contigo, vai na tua força. Então se Deus era com Gideão, Deus era a força de Gideão. Vocês lembram de um texto que está em Isaías 41, versículo 10, quando fala: eis que eu sou contigo, não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu lhe fortaleço, eu lhe sustento com a destra da minha justiça. Então Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio. Ele disse: Gideão, eu sou tua força, eu sou contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar.
vai nessa sua força. Só que Gideão, ele reconhece o estado dele e diz, olha, Senhor, às vezes a gente se acha assim, né? Primeiro, a gente não quer começar porque a gente quer ter uma estrutura, mas Gideão não, ele fez com aquilo que tem. Segundo, ele reconheceu o estado dele, ele olhou as circunstâncias e disse, olha, a nossa tribo é a menor, Israel, nós temos uma extrema pobreza, ainda sou menor da casa do meu pai, que era da tribo de Manassés. Ele era o menor, ele disse, não, a situação é diversa, a situação é contrária. Mas o Senhor disse, ei, eu sou a tua força, eu sou contigo, eu vou contigo. Tu vais ser usado para livrar Israel, tu vai livrar Israel da mão dos medianitas. Então o Senhor deu uma palavra para ele, mas qual o problema aqui de Gideão que acontece na nossa vida? A gente sempre pede um sinal. Gideão disse, Senhor, me dá um sinal. Se Deus falou, é o suficiente. Você está esperando um sinal para começar algo. Você está esperando um sinal para voltar para o caminho do Senhor. Você está esperando um sinal para abrir uma empresa. Você está esperando um sinal para abrir um projeto social. Você está esperando um sinal para fortalecer o seu casamento, para restaurar o seu casamento, para casar, para ter filho, ou para adquirir um bem, ou alguma situação. A gente sempre pede um sinal. Se Deus falou algo para você também servir, fazer missões, abrir obra, abrir trabalho, pregar, você está esperando sinal para que Deus já falou. Se Deus falou, é o suficiente, não precisa de sinal. Quando nós entramos aqui no último ponto do diálogo, ele diz assim, versículo 22, então viu Gideão que era o anjo do Senhor que falava com ele, e ele disse, eu vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, vai em paz, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas e não morrerás. E o anjo encerra o diálogo dizendo, vai em paz, eu sou contigo, vai na tua força, vai em paz. São três coisas principais e fundamentais. Então quando nós olhamos aqui, comece com aquilo que você tem. Gideão, naquele contexto de pobreza, naquela crise, tudo que ele estava passando, ele não aceitou a situação, ele viu a situação de forma diferente, ele fez, ele realizou e ele estava ali malhando trigo no lagar. O Senhor disse, eu sou contigo, eu sou a tua força, vai em paz. Não espere sinal, Deus já falou, Deus já disse. Se Deus falou, Deus disse, isso é o suficiente. As promessas de Deus, elas estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida. Esse é o devocional Vida com Propósito. Comece com aquilo que você tem. O Senhor é contigo e vai nessa sua força, porque a força vem do Senhor, como eu falei, Isaías 41:10. Eu sou contigo, não tenha medo, eu sou seu Deus, eu lhe fortaleço, eu lhe sustento com a destra da minha justiça. Na minha vida e na sua vida talvez seja assim, a gente sempre espera ter uma estrutura, a gente sempre espera um sinal para começar algo, a gente espera um sinal dos céus para cumprir algo, para obedecer algo. Não, é importante e fundamental a gente saber essas três coisas. O relacionamento com Deus é importante e fundamental, isso tem que ser prioridade. Segundo, o Senhor é contigo, Ele não te deixou, não te abandonou. Vai nessa tua força, porque a força está relacionada com aquilo que você tem, mas principalmente porque Deus é contigo e Ele é tua força. E seguinte, o teu caminho será de paz. Você não vai morrer, porque as promessas de Deus, elas vão vir sobre a sua vida. Então eu te convido, vou repetir, se inscreva no canal aqui, olhe também os outros devocionais que a gente tem aqui de Vida com Propósito, olhe também a playlist que nós temos aqui sobre propósito e processo também. Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes se acha incapaz, acha que não tem estrutura, acha que não tem um recurso, e recentemente agora eu lancei uma música, porque para Deus nada é impossível. Mediante não tinha estrutura, não tinha condições, mas Deus tinha falado, Deus tinha dado essa canção. Essa é uma canção que eu ouvi do céu. Essa canção sempre existiu, eu só fui o primeiro a ouvir, eu sempre falo. Então eu ouvi essa canção, escrevi, e depois praticamente esperei quase 10 anos, 12 anos praticamente, foi 12 anos para gravar ela, porque Deus já tinha falado, mas a gente fica esperando sinal, fica postergando, não. Deus tem um propósito, você não chegou aqui por acaso. Então eu te convido aqui, já encerrando, você pode ser o Gideão da sua casa, você pode ser o Gideão da sua família, sim, pode ser o menor, a estrutura social pode estar com dificuldade, com problema e com pobreza, mas você pode fazer diferente, a crise pode estar grande, seja o Gideão na sua casa, não aceite o contexto, não aceite a crise, não aceite o momento de pobreza, não aceite o momento espiritual da sua família, assim como Israel tinha abandonado ao Senhor. Não aceite esse momento espiritual na sua família, seja o primeiro a se levantar, e se tem projetos grandes na sua mão, no papel, coloque para fora, porque eu tenho certeza que os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida. Se Deus falou, está falado, isso é o suficiente. Se Deus prometeu na sua palavra, também é o suficiente. Não espere sinal.
vai nessa sua força. Por quê? Comece com aquilo que você tem. O Senhor é contigo e vai nessa sua força. Você não chegou aqui para casa. O meu nome é Júnior Pimentel. Até o próximo devocional Vida com Propósito.